Seja muito bem-vindo a mais uma Salmoterapia. Hoje nós vamos falar sobre a dor da culpa. Davi escreve assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Este salmo, Davi está lidando com um sentimento comum a todos nós, a culpa. Ela e todos os outros sentimentos maculados pelo pecado parecem não ter propósito algum, mas há um propósito para a culpa. A gente pode aprender com salmos e também com a psicologia, com o que há de mais moderno, no cuidado da mente, que todo sentimento, até mesmo os mais desagradáveis, tem um propósito. Eles podem ser sementes que, quando bem semeadas na terra boa de Cristo Jesus, produzirão frutos de vida. Ele é o Redentor de todas as coisas, inclusive das nossas emoções mais dolorosas. Deus não rejeita as nossas emoções, Ele as redime. O pecado causou muita confusão em nossa alma, e a culpa é essa confusão que o pecado gerou. A culpa é a evidência de que o pecado nos destruiu. Eu quero que você lembre dessa frase. O pecado traz confusão, mas a confissão desfaz a confusão. Esse é o contexto do Salmo 32. Ele diz que feliz não é quem não peca. Ele diz como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Feliz não é aquele que nunca peca, afinal de contas nós já nascemos em pecado. Feliz é aquele que é perdoado. Grave isso, felicidade não tem a ver com perfeição. Felicidade tem a ver com perdão. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Os felizes não são aqueles que nunca erram. Os felizes são aqueles que sempre se acertam. Há felicidade no perdão. Diante da culpa, nós podemos ter o caminho da punição. E a punição seria o caminho legítimo da culpa. Diante da culpa, punição. Mas Jesus, o nosso Redentor, veio encontrar até a nossa culpa. E ele se fez maldito, e ele se fez culpado por nós, para que agora, diante da culpa, nós não tenhamos mais o único caminho da punição.
Mas agora nós temos o caminho do perdão. Agora porque ele confessou publicamente, diante de todos, que ele era o Filho de Deus. Ele se manifestou publicamente, se fazendo maldito em nosso lugar. Agora nós podemos nos manifestar publicamente, confessar com o nosso coração e com a nossa boca que ele, sim, ele redime a nossa história e a culpa não define mais a nossa perdição, mas o nosso perdão. Mas o pecado é destruidor. E a gente pode ver que Davi diz: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava, gemia. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E eu descobri isso estudando a medicina. Faz 20 anos que eu estudo medicina. E eu descobri uma coisa: todo pecado adoece. Todo pecado faz mal para a saúde. Por isso Deus quer nos poupar. Deus quer nos livrar do pecado, porque o pecado sempre nos adoece. E todo mandamento do Senhor faz bem para a saúde. É incrível isso. Deus nunca nos pediu algo que não fizesse bem. Se você olhar todas as evidências científicas, você vai ver que até mesmo aquelas ordenanças cerimoniais para o povo, até aquelas, elas tinham um propósito de cuidado, de amor, de zelo, de saúde. Até mesmo quando o Senhor fazia recomendações aparentemente sem sentido, como a circuncisão ao seu povo. Hoje a gente sabe que aquele rito, aquele mandamento fez bem à saúde do povo, preveniu uma quantidade imensa de patologias, de infecções, de neoplasias. Quando o Senhor pede algo, o Senhor está dando uma ordem. E a ordem de Deus coloca ordem na vida. Os mandamentos do Senhor são saúde, são vida. Por isso que Davi está percebendo em seu corpo o peso do pecado. O pecado pesa no corpo e esgota as nossas forças. Mas ainda que nós não estejamos na prática deliberada de algum pecado, o pecado é o estado da humanidade. Nós nascemos carregados de pecados e sobrecarregados de culpas. Desde Adão até hoje nós estamos lidando com essa ferida da culpa e com o sentimento de culpa dentro de nós. Porém, agora nós não precisamos mais tentar cobrir a nossa culpa e nem cobrar de outros a culpa deles. Porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nos ensinou que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Por causa disso, o sentimento de culpa pode ser redimido. Ele pode ser transformado em arrependimento, em confissão, em perdão. E para redimir esse sentimento de culpa, a gente vai precisar fugir de alguns erros. O primeiro deles é entender ou deixar de entender o sentimento de culpa como uma realidade. Negar a culpa. Não encontrar a culpa em si, não reconhecer a própria culpa, inevitavelmente vai te privar do perdão. Só há perdão onde há culpa. Então reconheça a culpa. Mas há um segundo erro, é reconhecer a culpa e não reconhecer a graça. Eu conheço irmãos que estão feridos
porque não reconhecem sua culpa. E o pecado pesa. E hoje o Senhor vai encontrar alguns de nós que estamos lidando com dores, com pesos, com cargas e sobrecargas, porque não abandonamos, não confessamos o pecado e não reconhecemos a nossa culpa. Mas existem irmãos que reconhecem suas culpas e que estão sendo consumidos por ela, mas que ainda não reconheceram o tamanho da graça. Há um erro muito grande em não reconhecer a culpa, mas há um erro muito grande também em não reconhecer que a graça é maior do que a culpa. Que onde abundou o pecado, a graça superabundou. E que não importa o tamanho da confusão que o pecado fez, a confissão, a fé em Jesus pode desfazer qualquer confusão. O Evangelho não nos chama a um compromisso com uma perfeição que não erra, mas sim com um perdão que sempre nos acerta. Por isso, se Deus pesar a mão sobre você hoje, entenda que essa mão é graça. Que Deus, quando pesa a mão sobre alguém, está amando. Porque punição mesmo é quando Deus tira a mão, não quando Ele pesa. Se a mão do Senhor está pesando sobre você, eu oro para que você seja alcançado pela graça que quebra o orgulho, porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O problema não é o pecado que a gente cometeu. O problema é o orgulho de não aceitar a graça que nos reconstrói. Terrível de verdade não é quando Deus pesa a mão sobre nós, mas sim quando Ele a retira. Existe um tempo de graça. Existe um, por enquanto, de Deus, em que a gente pode encontrá-lo, como diz no verso 6. O salmista diz que, portanto, que todos os que são fiéis orem a Ti enquanto pode ser encontrado. Existe um por enquanto, existe um tempo da graça, e o desperdício da graça é a própria definição de desgraça. Não desperdice hoje, não desperdice a graça que está disponível a você hoje, porque todo amor tem limites. A graça tem limites. Porque o que não tem limites não é amor, é dependência. O Senhor está te dizendo: aproveita essa janela chamada graça e desfrute da graça. Por isso a conclusão do Salmo é dizer que a alegria do perdão será maior do que a tristeza do pecado. Eu quero declarar essa verdade sobre a sua vida. A alegria do perdão será maior do que a tristeza do pecado. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Há uma alegria inesgotável e uma exultação imensurável para todos aqueles que foram justificados, pois pela fé há um cântico de alegria para cada lágrima de arrependimento derramada. É essa alegria que está sendo liberada para nós hoje. Quero orar por você. Quero orar por você que está carregando uma culpa aí com você. Está pesado, sobrecarregado. Reconheça, confesse, seja perdoado. Reconheça a sua culpa. Confesse-a a Jesus e confesse Jesus para todas as suas culpas. Ele é suficiente para perdoar todo tipo de pecado. Agora, quero orar por você que precisa assumir um compromisso com a obediência ao Senhor, com a santidade, porque há saúde na santidade. Sanidade é igual a santidade, santidade é igual a sanidade. Deus tem saúde por meio dos seus mandamentos, que são vida e saúde para nós. Quero orar por você que está ferido, está doendo, está doente. Quero orar para que a graça de Jesus se manifeste em meio às suas culpas. Todo tipo de sofrimento humano existe por causa do pecado.
Não diretamente, cada um dos nossos sofrimentos são por causa de pecados nossos, mas foi o pecado da humanidade, foi a culpa que nos colocou diante da dor. Mas há uma graça suficiente em Jesus para cada tipo de culpa que a gente experimenta. Hoje tem liberdade, tem libertação, tem cura, tem salvação para você, para sua casa. Vamos orar. Pai, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Hoje o Senhor vai redimir a culpa. Não é perfeição, é perdão. Tem uma felicidade para brotar do coração dos seus filhos hoje. E nós declaramos perdão, liberdade, libertação, cura e saúde por causa do seu amor por nós. Nós oramos por santidade para o seu povo, por obediência, porque todo mandamento do Senhor é um medicamento para a nossa alma. E nós assumimos um compromisso com a tua santidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou você, eu quero te pedir algumas coisas. Primeiro, encaminha ela para alguém, compartilhe com alguém. Segundo, deixa um comentário aqui, dizendo assim, saúde é santidade. Comenta isso aqui, para que mais pessoas possam ver e ser estimuladas a chegar até o final. Quero encorajar você também a se inscrever no canal, para que você participe de todos os nossos encontros e para que você ajude esse conteúdo também a chegar em mais pessoas. E aperta aí no curtir para que o próprio YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas também. Se você ainda não tem os seus livros Salmoterapia, peça aí os seus para você fazer as suas salmoterapias também em livro. Se você precisa de ajuda, se você precisa de acompanhamento, conheça a Clínica Divinamente. Venha ser cuidado por profissionais que amam a Jesus, cheios do Espírito Santo e são muito competentes para cuidar da sua alma. Se você é profissional de saúde, nós esperamos você dia 25 de outubro no nosso Congresso de Profissionais de Saúde Divinamente. Deus abençoe você e não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente. Deus abençoe você e até a próxima Salmoterapia.